Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias, análises e opiniões do Barça. Galera, hoje temos um jogo contra o Oviedo, né? Mas antes de fazer o vídeo pré-jogo, né? E analisar um pouco o rival, o nosso time também, queria falar com vocês sobre dois temas pesados, ok? Dois assuntos que mexem muito com o presente do clube, tá? Primeiro, galera, a novela Sem Fim, né? Sobre onde o Barça joga em casa e quanto isso está custando, galera. Saíram ontem umas cifras astronômicas de quanto que é o valor que o Barça gasta, perde dinheiro para jogar em Montjuic, ok? E também vamos falar de Hansi Flick, que está a um passo de entrar para a história como um dos técnicos mais vitoriosos do século no clube, ok? Então, galera, já deixa teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora mergulhar nesse papo de Barça, ok? Galera, então, o Barça anunciou oficialmente que o jogo deste domingo contra a Real Sociedade vai ser no Olympique de Montjuic, né? No estádio Luis Companys. É isso, galera, não era o plano inicial, né? Para a ideia era já voltar ao Spotify Camp Nou. Só que, mais uma vez, houve atraso nas obras, né? E no processo de licença, na verdade, mais focado em processo de licenças. O resultado qual é? Voltar para Montjuic. E aí vem a paulada. Cada partida que o Barça joga lá tem um custo absurdo. O próprio a própria vice-presidente do clube, né, Helena Forte, admitiu numa entrevista que o clube paga entre 300 mil e 900 mil euros por jogo, dependendo de vários fatores. E a média gira em torno a €500 mil. €500 mil, galera, né? Só para jogar em Montjuic. Agora, para e pensa. Além do custo, ainda tem a perda de receita. Porque no Johan Cruyff cabiam muito menos torcedores e em Montjuic também não chega nem perto do potencial do Camp Nou, não é? Então, olha só a ironia, né? O primeiro jogo que o Barça poderia realmente jogar no Camp Nou seria apenas em 18 de outubro contra o Girona. Ou seja, mais um mês inteiro sem casa de verdade. Isso impacta diretamente nas contas do clube. Estamos falando de milhões que vão embora sem retorno proporcional, né? E o que a torcida mais quer é voltar logo ao Camp Nou, né? Porque além da questão econômica, jogar em casa tem um peso esportivo muito grande, né? Imagina um PSG, galera, na Champions em Montjuic. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma pressão, não é o mesmo ambiente, né? Claro, é verdade que quando os jogadores entram em campo, eles já psicologicamente eles têm que tentar evitar ser estimulados, influenciados pelo ambiente, pela torcida, né? É difícil, é óbvio. Mas o nosso estádio são quase 100 mil pessoas, nem chega perto. O Montjuic tem 60 mil pessoas e, obviamente, o Johan Cruyff tem 6 mil, né? Então, não é a mesma coisa. A gente precisa voltar para o Camp Nou, ok? Bom, agora vamos mudar de tema e falar de quem está dando conta do recado, mesmo no meio desse caos, galera. Vamos falar de Hansi Flick, ok? Galera, o treinador alemão está prestes a alcançar um número histórico, né? Ele já tem 49 vitórias em 66 partidas pelo Barça, ok? Isso significa que se vencer o próximo jogo contra o Oviedo,
vai chegar à marca de 50 vitórias em 67 jogos. E por que isso é tão impressionante? Porque só Luis Henrique conseguiu fazer melhor neste século. Ok? O asturiano chegou a 50 vitórias em 60 jogos na temporada 2014-2015. A do triplete histórico, né? A Liga, Copa e Champions. Flick, então, já está na frente de Guardiola, que precisou de 71 partidas, tá? Para 50 vitórias. À frente de Valverde também, que demorou 72 partidas. E até do Xavi, que levou 77 partidas. Também do Rijkaard, lá atrás, né? Precisou de 83 jogos em 2 temporadas. Ou seja, galera, Hansi Flick está literalmente no top 3 dos treinadores mais rápidos a alcançar 50 vitórias no Barça no ciclo 21. Claro, estamos contando de que ele ganhasse hoje o jogo contra o Oviedo, ok? Galera, isso mostra duas coisas. Primeiro, que o elenco, né, mesmo cheio de jovens, está respondendo ao treinador, né? E segundo, galera, que Flick está sabendo implementar sua ideia de jogo, né? Ele não pegou o Barça numa situação fácil. Herdou problemas econômicos, dificuldades de inscrever jogadores, mas mesmo assim tem conseguido resultados sólidos, não é? E detalhe, galera, boa parte dessas vitórias foram conquistadas numa temporada em que o time ainda não tinha seu estádio, né? Ainda não temos o estádio, né? E precisa se adaptar para jogar em Montjuïc, né? É outra torcida, é outro ambiente, ou em Montjuïc ou no Johan Cruyff, né? Isso só aumenta o mérito do treinador, galera. Então, galera, resumindo, o Barça segue gastando uma fortuna em Montjuïc, tá? Enquanto a volta ao Camp Nou vai ficando para depois, galera, isso pesa tanto no bolso quanto no coração da torcida, né? Tá uma média mais ou menos de €500 mil por jogo que o Barça tem que pagar, fora o ticketing, que não chega a ser como no Camp Nou, ok? E também eu li que o Barça tem que pagar uma porcentagem das vendas dos comércios, por exemplo, vendendo refrigerante, comida, tem que dar uma porcentagem para a prefeitura, ok? E do outro lado, galera, o Hansi Flick, né? Prova que pode ser o homem certo para guiar essa geração. Ele está prestes a entrar para a história, né? E se consolidar como um dos técnicos mais eficientes do clube no século, né? Só na frente estaria Luis Henrique, depois vendria Hansi Flick e terceiro Guardiola. Galera, é um pódio, né? O top 3 incrível, né? E, obviamente, em contraste, né, com problemas gigantes fora do campo e números impressionantes dentro dele, né? E agora eu quero saber a opinião de vocês. Até que ponto esse custo absurdo de Montjuïc vai atrapalhar o clube? E vocês o que acham de que Flick já pode ser comparado a técnicos como Guardiola e Luis Henrique? Deixem aí nos comentários, ok? A opinião de vocês. Galera, não esqueçam de deixar seu like, a inscrição, né? Ativar o sininho, comentar, compartilhar. Vocês já sabem, ok? E claro, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.